E se tudo tivesse que se repetir? Imagine que, em um momento qualquer da sua vida, um demônio se aproximasse de você, não com ameaças ou promessas, mas com uma pergunta brutal. E se você tivesse que viver esta mesma vida exatamente como ela é, infinitas vezes? Com os mesmos erros, os mesmos encontros, as mesmas dores, as mesmas alegrias. Você aceitaria? Essa é a provocação central do conceito do eterno retorno, um dos pensamentos mais intensos e enigmáticos de Friedrich Nietzsche. Não se trata de uma teoria científica ou de uma doutrina religiosa. Trata-se de um teste filosófico existencial. Um espelho que Nietzsche ergue diante de nós para perguntar: você está vivendo de tal forma que aceitaria repetir tudo sem mudar nada? Porque se você diz sim, então sua vida tem valor. Ela é digna de ser vivida. Ela não é apenas um acidente, um arrastar de dias, mas uma afirmação. Mas se você hesita, se você treme diante da ideia de repetir tudo o que viveu, então talvez algo precise mudar. Neste vídeo, vamos explorar o eterno retorno não como um dogma, mas como um convite à coragem. A coragem de viver não como se tudo fosse provisório, mas como se cada escolha fosse eterna. Como se cada instante carregasse o peso do infinito. Porque, para Nietzsche, a verdadeira liberdade não é fazer o que quiser. É viver de tal modo que cada momento se tornaria digno de voltar para sempre. Parte 1. O eterno retorno como teste. A vida que vale a pena ser vivida. Nietzsche não apresenta o eterno retorno como um argumento lógico, mas como uma ideia que testa o valor da vida. Ele nos lança essa hipótese radical. E se tudo tiver que voltar exatamente como é, cada gesto, cada dor, cada fracasso, eternamente? Não se trata de acreditar nisso como fato literal, mas de sentir o peso dessa possibilidade. Porque se você soubesse que tudo se repetiria, você escolheria viver do mesmo modo? Ou começaria agora mesmo a fazer tudo diferente? O eterno retorno serve como crivo existencial. Nietzsche o apresenta como um desafio ao niilismo, à vida vivida sem sentido, ao tempo desperdiçado. Ele pergunta: você está pronto para viver de tal forma que suportaria viver tudo outra vez, para sempre? Se a resposta for sim, então você está vivendo com intensidade, presença e valor. Mas se a resposta for não, talvez você esteja apenas existindo e não vivendo. Esse pensamento destrói a lógica da postergação. Obriga-nos a olhar para o agora com seriedade, porque se tudo se repete, então cada instante é absoluto. Cada escolha, até mesmo as pequenas, deve conter algo que justifique sua eternidade. Nietzsche propõe, então, uma nova ética. Uma moral sem mandamentos, sem céu ou inferno, mas com uma pergunta brutal. Você aceitaria repetir isso? Se sim, faça. Se não, não perca mais tempo. O eterno retorno não quer que você viva com medo. Quer que você viva com consciência, porque só quem ama verdadeiramente a vida, com tudo o que ela tem de luz e sombra, é capaz de dizer sim, que venha outra vez. Parte 2. A negação do arrependimento e o amor fati. Se a vida tiver que se repetir eternamente, não há espaço para arrependimento. Tudo o que foi será de novo. Tudo o que você fez, sentiu, suportou ou provocou, retornará. Nesse cenário, o arrependimento se torna não apenas inútil, mas um insulto à existência. Nietzsche não quer que você esqueça o passado, mas que o aceite com tanta profundidade que não deseje mudar nada. Esse é o espírito do amor fati, o amor ao destino. Não um amor sentimental ou resignado, mas um sim absoluto à vida como ela é, inclusive aos erros, inclusive às dores. Amar o destino é olhar para tudo o que você viveu e ser capaz de dizer: eu não mudaria nada, porque tudo me trouxe até aqui. É claro que isso não significa aprovar o sofrimento ou justificar o mal. Significa transformar até mesmo as quedas em parte de uma totalidade que faz sentido.
não porque cada evento foi bom, mas porque sua soma construiu algo valioso, você. O eterno retorno exige essa postura radical. Não se arrepender, mas afirmar. Não desejar apagar, mas compreender. Porque a vida, segundo Nietzsche, não é um ensaio, é o palco. Cada ato é definitivo, e quem vive como se houvesse um depois para consertar, está perdendo o agora. Por isso, o amor fati não é uma teoria, é uma decisão de coragem. É olhar para tudo o que lhe coube viver e dizer: eu aceito, eu transformo, eu afirmo. E só quem ama o destino pode suportar a eternidade. Parte 3. A superação do niilismo através da afirmação da existência. Nietzsche diagnosticou um mal crescente em seu tempo e que continua até hoje: o niilismo, a perda de sentido, o esvaziamento dos valores, o sentimento de que nada importa, de que tudo é indiferente, de que a vida não tem fundamento. Para ele, o niilismo surge quando as velhas crenças morrem, mas não somos fortes o bastante para criar novas. Quando Deus morre como símbolo supremo de sentido, o mundo perde sua estrutura. Tudo parece provisório, vazio, descartável. E o homem moderno passa a viver como se a existência fosse um erro, um fardo a suportar até que acabe. O eterno retorno nesse contexto é um antídoto brutal. Ele nos obriga a encarar a vida não como um caminho para outro lugar, mas como o próprio destino. Se tudo se repete, então não há depois que justifique o agora. Não há céu que conserte o sofrimento, nem inferno que puna o mal. Só há isso, o presente eterno. Isso nos deixa diante de uma escolha radical. Ou nos afundamos no niilismo, ou aprendemos a afirmar a vida exatamente como ela é, com suas dores, imperfeições e belezas, com seus contrastes e contradições. A superação do niilismo, para Nietzsche, não está na busca de uma nova fé, mas na criação de um novo tipo de ser humano, aquele que não precisa de garantias para viver com intensidade, que não espera um sentido vindo de fora, mas dá sentido ao que vive, ao escolher viver como se cada instante fosse eterno. Esse é o desafio do eterno retorno, suportar o peso do mundo e ainda assim dançar, viver com a consciência do abismo e ainda assim criar, olhar para a vida inteira e dizer: sim, eu a quero outra vez. Parte 4. O eterno retorno não é uma teoria, é um espelho. Nietzsche nunca quis que acreditássemos, literalmente, que a vida se repete infinitamente. Ele não estava interessado em cosmologia ou física, estava interessado em nós, em nossa forma de viver, em nossa capacidade de afirmar a existência sem recorrer a ilusões. O eterno retorno é uma ideia que funciona como espelho. Ele devolve à nossa frente a pergunta essencial: se tudo o que você vive tivesse que voltar eternamente, você suportaria? Ou ainda mais, você desejaria? Essa é a medida da sua vida, não o que você conquistou, nem o que os outros veem, mas o quanto você a afirmaria sem mudar nada. Nietzsche propõe uma ética da intensidade, da consciência, de uma vida tão vivida, tão inteira, que você não precisaria apagá-la nem justificá-la. Uma vida que não seria repetida por obrigação, mas por vontade, porque foi autêntica, livre e verdadeira. O eterno retorno não é sobre tempo, é sobre profundidade. É um convite a parar de adiar, de esperar, de fingir que haverá outro momento, outra chance, outra vida. É um chamado para viver como se este instante fosse tudo o que há. Porque talvez seja, e então, diante do espelho do eterno retorno, a pergunta ecoa: você suportaria viver sua vida inúmeras vezes, exatamente como ela é? Se a resposta for sim, então você está começando a entender o que é, de fato, viver.